nós temos o prazer de receber aqui o presidente executivo licenciado da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída. Ele que também é membro fundador da associação, o Edson Silva. Nós vamos daqui a pouco, o repórter Thiago Cardoso esteve fazendo a cobertura da audiência pública na Câmara Municipal de Teoflotone. Ontem à noite teve uma manifestação, como já frisei aqui na parte da tarde, e o Edson Silva vai nos falar de uma série de situações que eu já critiquei aqui, envolvendo essas dificuldades, essa má vontade na aprovação de projetos de energia solar, impedindo que o cidadão tenha o seu direito legal, garantido em lei, de gerar sua própria energia. O Edson, me permita chamá-lo assim, boa noite, bem-vindo aqui à Voz dos Vales, pela 98 FM Teoflotone. Quais são as medidas que as empresas podem tomar para evitar que a CEMIG, através da CEMIG, sim, continue a reprovar projetos das pequenas empresas do setor de energia solar, geração distribuída? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Aníbal. Primeiro, eu queria te agradecer pelo espaço, parabenizar pela audiência, pelo trabalho que vocês têm, cumprimentar quem está nos ouvindo de casa aí e dizer que uma frase que eu disse ontem na audiência pública, né, que toda oportunidade ela vem disfarçada de problema. Então, com essa comunicação que vocês têm efetiva aqui, eu tenho certeza que quem nos ouve agora vai entender um pouco do que a gente pode fazer para a energia solar continuar crescendo, não só em Teoflotone, mas todo o estado de Minas Gerais. Hoje é um desafio muito grande, a gente não tem como muito fazer algumas manobras onde a CEMIG, ela meio que tem fé pública hoje no estado de Minas Gerais. Então, nós não temos muitas manobras a ser feitas. O que a gente pode fazer é entrar com os projetos, protocolar e ter medidas de comunicação direta com os políticos para a gente conseguir aprovar os projetos que estão sendo reprovados. Não tem nada que a gente pode fazer em maneira específica que venha blindar ou venha ir contra uma decisão da CEMIG hoje, porque ela parece que é o juiz, o advogado desse setor e está fazendo assim, tocando a revelia, fazendo tudo que pode. Agora, Edson, eu disse e volto a repetir, normalmente eu não trago, enquanto jornalista, há 37 anos nessa latinha aqui, jornalista e radialista, eu não trago problemas de ordem pessoal e nem vou fazê-lo agora. Mas vou divulgar um fato. A minha conta de luz, que era da CEMIG, ela batia na casa dos R$350 mensais. Depois que eu coloquei energia solar, aí baixou para 70, o máximo de R$90. Quer dizer, como é que os consumidores, o Edson, eles estão reagindo a essas dificuldades impostas pela CEMIG e pela CEMIG Sim, não aprovando os projetos das pequenas empresas do setor? Todo mundo fica espantado, né? Porque parece um absurdo, né? Uma concessionária, que é uma concessão, né? É o uso do direito de exploração do recurso. Em vez de explorar o recurso de energia, que na transmissão estão explorando o consumidor. Então, todo consumidor hoje, eles estão perplexos com essa falta de caráter que a CEMIG está tendo na tratativa dos projetos e no avanço da energia solar em Minas Gerais, fazendo um escárnio com a cara do mineiro, colocando para injetar energia à noite, bloqueando os projetos, a tudo que já foi dito aqui, tudo que já foi tratado aqui por vocês, mas fazendo com que os trabalhadores do setor, falando que eles não podem injetar energia durante o dia, mas tem que injetar durante a noite. Então, assim, é um problema que nós temos enfrentado, mas nós temos que nos unir para conseguir somar força e conseguir fazer a diferença aí no estado de Minas Gerais, começando aqui por Teoflotone. O Edson, nós temos aqui, a cobertura foi do repórter Thiago Cardoso, ontem à noite na Câmara Municipal de Teoflotone, e eu vou dividir a bancada aqui com essa entrevista que foi concedida ao repórter Thiago Cardoso pelo diretor regional leste da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, o Marcos Aurélio Prates, ontem na Câmara Municipal de Teoflotone. Estamos aqui com o Marco Aurélio, ele é do setor leste, diretor do setor leste do movimento e engenheiro eletricista. Marco Aurélio, quais as dificuldades vocês estão tendo no setor hoje de energia fotovoltaica? Boa tarde, Thiago. É um prazer estar aqui com você. Estamos enfrentando muitas dificuldades com a CEMIG para liberação e aprovação dos pareceres de acesso.
O que a CEMIG está fazendo? Ela está dificultando de todas as formas para que o consumidor gere a sua própria energia, certo? Ela quer que o consumidor gere a energia e armazene a sua energia. Ela quer que o consumidor gere a sua energia à noite. Não existe energia do sol através da lua. Não existe energia do sol à noite. Então, Thiago, o que a gente está pedindo no dia de hoje? Que a CEMIG sensibilize ao consumidor que deseja, que quer gerar a sua própria energia, que tem ali seu comércio pequeno, sua mercearia, seu sacolão, padaria, né, para estar gerando a sua própria energia. Então, assim, vai gerar renda, vai gerar emprego, vai sobrar dinheiro no mercado, vai gerar emprego, circular mercadoria na cidade, emprego, renda, todo mundo ganha. E no dia de hoje a CEMIG quer ficar com uma fatia só para ela. Hoje, cada hora que você olha, tem uma usina grande da CEMIG, sim, sendo feita. E a gente não pode permitir isso, né? Essa mudança vem há pouco tempo ou já era assim antes? Essa forma da CEMIG tratar o assunto? Não, essa mudança ela começou no segundo semestre de 2023. A CEMIG ela achou uma brecha na resolução 1000, dizendo que se houvesse uma inversão de fluxo na sua rede, o que é a inversão de fluxo? É que tem mais energia sendo injetada do que consumida. Porém, isso não existe. A eletricidade, o elétron, ele não escolhe lado, seja lado esquerdo ou lado direito. A primeira oportunidade que ele tiver de circular, né, ele vai para a rede. Então não existe isso que está sobrando energia na rede dela, de energia através das usinas fotovoltaicas, e que o sistema dela está sendo sobrecarregado, que vai estragar, que vai queimar transformador. Isso não existe. Essa aí é uma conversa para boi dormir. Então, hoje, atualmente, então aquela pessoa que quer colocar uma certa quantidade de placas na sua casa, ela tem uma limitação feita pela CEMIG? Não só tem uma limitação. Em Minas Gerais, 1/3 das nossas cidades de Minas Gerais hoje, você não consegue instalar um sistema com 4 painéis, um microinversor. Nós estamos falando de 230 kWh mês, entendeu? Então, assim, é inadmissível dizer que um sistema desse vai gerar conflito na rede da concessionária, que vai estourar o transformador, que vai queimar um relé de alimentação. Isso não existe. Agora, 19h13, aqui nós temos uma mensagem que eu registro da equipe da Ceutec Energia Solar, empresa teoflotonense, que, aliás, acaba de completar 17 anos no mercado. Boa noite, Aníbal. Precisamos que o governador Romeu Zema, em uma única assinatura, eu diria em uma única canetada, pode ser caneta BIC mesmo, ele resolva a questão do desemprego de profissionais qualificados e a garantia do direito do consumidor, do eleitor mineiro, de gerar a sua própria energia, diz a equipe da Ceutec. Dizendo o seguinte, o governador Romeu Zema já deixou claro, e a 98 tem um profundo apreço ao governador Romeu Zema, mas ele não pode se esquivar, e aqui vai, inclusive, um comentário, senhor governador. O senhor já esteve conosco aqui, especialmente com esse que vos fala, antes das eleições e depois das eleições. E agora eu entendo, inclusive como jornalista, radialista e consumidor de energia solar, energia renovável, governador, o senhor precisa dar um basta na CEMIG, sob pena do senhor não conseguir sequer se candidatar à presidência deste país. Volto a conversar aqui com o Edson Silva, presidente executivo licenciado da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída. Nós ouvimos aí o Marcos Aurélio Prates falando, nessa reportagem do Thiago Cardoso. Há alguma perspectiva, Wenderson, de mudança na política da CEMIG em relação a essa inversão do fluxo, esse fluxo chamado reverso? Você que há mais de 30 anos, não parece, né? Há mais de 20 anos, engenheiro eletricista de quilate, por gentileza. Sim, a CEMIG já tem tanto cacoetes, tantas coisas ruins que acontecem, que eu acho muito difícil eles mudarem de opinião. Uma CEMIG mudar de opinião eu acho muito difícil. Agora, a sociedade civil organizada, pode se unir em propósito
para fazer o que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Teoflotone, que é para falar a verdade, trazer os fatos e trabalhar os projetos que estão tramitando, tanto na Câmara dos Deputados Federais, como também no Senado. Tem mais participações. Isso começa no município, começa com o vereador, começa com o consumidor. Igual disse muito bem participantes da Celtec, o governador Romeu Zema, se ele quiser, ele pode resolver numa canetada, porque o governador do estado, ele é presidente do conselho da CEMIG. Ele, junto com o secretário de desenvolvimento, que é o Passalho. Então, eles podem resolver, sim, numa canetada. O problema, usar uma palavra aqui até chula, mas o problema que eles causaram a partir de 2019, quando pegou um programa chamado Eficiência, que era um programa onde a ANEEL determinava que toda concessionária que tinha que investir 2% do seu lucro líquido em melhoria das redes, pegou essa parte, fez uma manobra e criou a CEMIG Sim em 2019. A partir daí, o integrador, o consumidor de energia e também de energia solar fotovoltaica só teve problema daí em diante. Tanto que nós fundamos o Movimento Solar Livre, eu, o Jomar, o Everton Martins, que fica em Brasília. Nós fundamos o Movimento Solar Livre, que é a Aliança Solar hoje, que trata dos assuntos federais em 2019, exatamente quando inaugurou. Eu disse a CEMIG 3 anos através da CEMIG Sim, mas faço a correção, né? O Edson Silva está dizendo que foi desde 2019. Então tem um pouquinho mais de tempo que a CEMIG e a CEMIG Sim estão atazanando nós, consumidores, colocando ao relento pais de família e fechando portas de empresa. Vamos aqui a uma outra entrevista pelo repórter Tiago Cardoso. Ele entrevistou o Marcos Fulan, diretor regional da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, e a gente volta a conversar aqui com o Edson Silva. Vou começar agora com o Marcos Fulan. Marcos, qual a intenção, qual a ideia dessa manifestação e também o que esperar da audiência pública aqui hoje? A manifestação nada mais é que a exposição do problema que a CEMIG vem causando para os integradores de Minas Gerais inteiro. Tá? A audiência pública é a gente levar o problema a uma autoridade política, tá? Para que ela possa dar os encaminhamentos que nós necessitamos que sejam dados. Que isso suba para os deputados, para os senadores, até chegar nos governadores, até chegar no presidente da República, para que possa ser resolvido esse problema aqui em Minas Gerais, que está começando a se alastrar para o Brasil. Tá? Então, a nossa intenção com essa manifestação é mostrar o problema e lá dentro, na audiência pública, é expor o problema tecnicamente para que os vereadores possam estar levando às suas bases as nossas reivindicações, tá? Porque isso que está acontecendo em Minas Gerais, está acontecendo demissão em massa, o consumidor está sendo lesado, ele não está recebendo, não está tendo o direito de gerar a sua própria energia na sua casa. Podemos dizer que a CEMIG hoje, de parceira, ela passou a ser, de certa forma, inimiga? A CEMIG, ela é uma empresa, a gente não pode taxar ela de um nome assim, porque ela é uma empresa muito importante para o nosso estado. Mas uma interpretação mal feita de uma resolução que foi atualizada vem causando esse problema, mas podemos sim dizer que essa interpretação está sim sendo está causando um entrave muito grande, está sendo vamos colocar entre o bem e o mal, ela está sendo o mal no nosso estado na área de acesso à rede, acesso à geração própria. Então essa reivindicação, ela na verdade é a nível estadual. Ela está a nível estadual, só que as outras concessionárias também já estão, as outras concessionárias dos outros estados estão começando a repetir os mesmos atos que a CEMIG. O pessoal de casa entender o que seria esse problema que está causando pela CEMIG, qual é esse empecilho? Tá, vamos lá. Foi refeita uma norma, ela foi reescrita, tá? E o que acontece? Antes, de um ano para trás, se você queria colocar na sua casa módulos fotovoltaicos, aquelas placas que geram energia solar, né? Você poderia.
sem limitação alguma. Você poderia colocar ali para gerar o seu consumo total e até mesmo gerar na sua casa para transferir um pouco de energia para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão e para às vezes, por questão de custo, você poderia diminuir o custo dessa instalação para poder gerar mais energia para outras pessoas. Tá? A CEMIG hoje, nós não sabemos o que fez ela interpretar a norma desse jeito, tá? Que está impedindo você de gerar a sua energia. Ela limita, não é que ela impede, ela coloca condições que inviabilizam você a instalar isso na sua casa. Então, se você precisa de uma geração total de 10 módulos, ela fala assim, eu não vou deixar você instalar 10, eu vou deixar você instalar 3. Se você vai instalar 3 módulos, muitos não fazem porque não vale a pena, não vale o investimento. Então, isso daí acaba fazendo com que o seu direito de gerar economia seja tirado, ou as empresas que fazem o intercâmbio entre o consumidor, entre você, dona de casa, e a CEMIG, porque existem condições técnicas para serem acertadas, acabam demitindo funcionários, pais de família, e assim acaba todo mundo perdendo o seu direito de gerar energia. Marcos Furlan, diretor regional da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, o Marcos Furlan concordando com o que estamos falando aqui, inclusive a demissão, colocando pais de família ao relento no olho da rua. Volto a conversar aqui com o Edson Silva, que é o presidente executivo licenciado da associação. O Edson, perguntar para que a gente possa entender melhor. Eu já li a respeito, mas o internauta, o ouvinte da Voz dos Vales quer saber quem é essa tal CEMIG Sim e qual é a diferença da CEMIG Sim para as empresas de energia solar, o Edson. Muito boa essa pergunta. Edson. Muito boa essa pergunta, Aníbal, e obrigado por fazer ela. Isso é uma incógnita na cabeça de muita gente, né? A CEMIG Sim, como eu falei anteriormente, ela foi criada de forma, vamos dizer, estratégica por pessoas que estão trabalhando no monopólio de energia hoje no nosso estado, onde pegou um recurso, né, que era antigamente, tinham projetos de melhoria de rede, 2% do lucro líquido tinha que ser investido em melhoria de rede, e eles pegaram esse recurso e criaram a CEMIG Sim em 2019. O que é a CEMIG Sim? A CEMIG Sim é uma empresa, segundo eles, privada, que é do Grupo Econômico CEMIG, que é de capital misto, que ela faz grandes fazendas centralizadas e comercializa essa energia com clientes que são da CEMIG D. A CEMIG Sim emprestou o nome, ou seja, toda a autoridade que ela tem, a fé pública, né, para uma empresa privada. Eu não sei se isso pode, né, se uma empresa estatal pode trabalhar dessa forma, porque é o Estado concorrendo contra o empresário. A iniciativa privada. E é uma empresa que o projeto da CEMIG Sim, ela é centralizada, então grandes usinas centralizadas e vem desconto de energia. Te dou 15% de desconto na conta, 10%, 16%. E os integradores são quem instala as placas em cima do telhado. Então, se você começa a ser autoprodutor de energia, em vez de demandar de uma usina que está fora do seu eixo, fora da sua cidade, né? Porque como é concessão, é dentro do estado, né? Você pode gerar energia em Montes Claros e consumir aqui em Teoflotone, por exemplo. Você pode ter autoconsumo local, que é colocar a instalação de energia nas placas no seu telhado, ou ter um autoconsumo remoto, onde você gera em outra unidade, na casa da sogra, por exemplo, para consumir em casa. Então é essa a diferença. A CEMIG Sim, ela tem usinas centralizadas de grande porte, com capital do grupo CEMIG, trabalhada estratégica, com monopólio, com recurso. É a mesma coisa que se eu chegasse aqui na prefeitura, me cedesse ali um espaço dentro da prefeitura, né, para instalar a minha empresa, um vereador me desse uma emenda aqui para eu fazer o capital de giro da minha empresa e, além de tudo, falar assim, onde você colocar energia solar fotovoltaica, eu vou asfaltar a rua. Então não tem como você concorrer com a empresa desse ponto, onde a prefeitura está do lado. Não tem como a gente concorrer com a CEMIG Sim, porque o Estado está do lado dela. Então é uma empresa estatal, onde a gente vai trabalhar, onde nós vamos trabalhar, o Estado já foi lá, já planou a rua, já pavimentou, e ele já está correndo bem à nossa frente. O Edson, eu tenho uma informação e posso assegurar que essa informação ela é correta. Eu chequei essa informação antes de trazê-la aqui ao ar. Por exemplo, a CEMIG Sim,
elas não aprovam o projeto, vamos dizer que o Aníbal Gonçalves vá lá na CEMIG, a CEMIG sim diz, não, primeiro eu fui na sua empresa, tá? Eu fui lá, eu fui na Celtec, melhor dizendo, vamos dar um exemplo da nossa querida Celtec Energia Solar. Fui lá na Celtec, conversei com o Pedro, gerente lá, falou, ó, eu quero colocar uma energia solar, não estou nada satisfeito com essa conta altíssima, conta de luz da CEMIG. Pois bem, aí a Celtec faz todos os procedimentos, todo o projeto e dá entrada na CEMIG. A CEMIG, o que faz? Não aprova e depois a CEMIG vem atrás, procura o consumidor, no caso o Aníbal Gonçalves, e diz, olha, eu tenho uma outra proposta para você, uma proposta mais em conta. A Celtec te pediu 60 dias, eu vou instalar em 30 dias para você. Eu queria que você comentasse especificamente, Edson, esse contexto onde a CEMIG, ela nega, ela não aprova o projeto das pequenas empresas, sobretudo pequenas empresas do setor de energia solar, geração distribuída, e depois vai lá e joga um argumento no ouvido do consumidor e ela pega, por assim dizer, uma carteira de consumidores já contactados, já trabalhados pelas empresas do setor. Eles falam que respeitam a LGPD, né? Não sei como é que respeita a LGPD, sendo que a CEMIG-D está no mesmo prédio, na Barbacena, lá em Belo Horizonte, e no andar fica a CEMIG-Sim e no outro andar fica a CEMIG-D. Eu não sei como é que tem LGPD e segurança de dados, sendo que transita pelos corredores ali, os colaboradores das duas empresas que carregam o mesmo nome. Não sei onde tem isso. Já aconteceu diversas vezes, onde, inclusive o Marcos Aurélio aí, foi quem tem um dos casos mais absurdos cometidos pela CEMIG, que foi a Universidade Univale, onde ele fez a análise, fez toda a negociação com a universidade e fez a solicitação na CEMIG. Quando ele fez a solicitação, a CEMIG falou que teria que fazer um investimento absurdo na melhoria de rede. Aí inviabilizou o projeto, a universidade não quis dar andamento com ele, passou 2 meses depois, a própria concessionária foi lá e instalou um sistema de energia solar fotovoltaica para a faculdade. Agora, 19 horas e 28 minutos, daqui a pouquinho nós vamos ter o repórter Tiago Cardoso falando diretamente da Praça Tiradentes sobre o Festival de Quadrilhas aqui de Teoflotone, o FES 4, que hoje entra no seu 2º dia. E vamos voltar aqui a conversar com o Edson Silva e vamos ouvir uma entrevista também com o Jomar Brito, ele que é presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, já que o Edson Silva está licenciado. Nós estamos aqui conversando sobre as dificuldades, sobretudo de pequenas empresas de energia solar, geração distribuída. O Edson, me permita fazer essa pergunta, porque se eu não fizer, eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro sem demagogia. O que os políticos têm feito em função de não permitir que a CEMIG e a CEMIG-Sim continue atravancando, fazendo com que dezenas e dezenas de empresas fechem as portas, colocando pais de família aí ao relento, no olho da rua? Bom, Aníbal, essa pergunta é muito importante, que a gente está assim, no olho do furacão sobre isso. A gente tem 2 tipos de político hoje sobre esse tema. Tem uns que apoiam, que criam audiências públicas, que debatem o tema, criam leis, trabalham sobre o tema, tanto no cenário municipal, como estadual e federal, e ainda mais. Nós temos vários políticos que trabalham nisso, mas temos outros que estão trabalhando os assuntos da concessionária. Tem gente fazendo propaganda para a CEMIG-Sim hoje. Tem pessoas fazendo propaganda para a CEMIG-Sim. O político vai falar, vai para a CEMIG-Sim que tem desconto, vai não sei o quê. Tem vários políticos no estado de Minas Gerais sendo garoto propaganda da CEMIG-Sim. Agora, eu não sei qual que é o interesse desses políticos em fazer propaganda para uma empresa que está acabando com emprego e renda no estado de Minas Gerais. Alguma coisa deve estar levando, porque não ia comprometer o seu mandato a fazer uma besteira dessa. Agora, Edson, quais ações que a Associação Frente Mineira de Geração Distribuída tem proposto para, digamos assim, minimizar, diminuir ou pelo menos impedir ou frear essa tal de inversão de fluxo que é alegada pela CEMIG e pela CEMIG-Sim
para vetar, para não aprovar os projetos? Nós temos trabalhando a conscientização dos integradores, do consumidor de energia, para conseguir trabalhar nas câmaras municipais e também com os políticos, diretamente. Então, criando audiência pública, criando a tarde de audiência públicas, trazendo entidades representativas sobre o setor, para estar engajando e passando informações para eles do que está acontecendo. Porque para as pessoas acham, não, porque vai lá e divulga lá a reportagem, tantos gigas de energia solar que cresceu em Minas Gerais, todo mundo acha que está bem. E coloca no mesmo saco, o pequenininho, a pessoa que coloca 2 plaquinhas no telhado, com a CEMIG que vai lá e instala 10 mil, 20 mil placas para vender desconto para os outros. Então, hoje o que nós estamos fazendo é criando audiência pública municipal, trabalhando pautas com a FREPEL em Brasília, trabalhando conscientização de entidades representativas, trazendo esse tema à tona e mostrando de fato o que está acontecendo. Pegando moção pública, moção de apoio, trabalhando, e a gente precisa muito do entregador, a pessoa que está sofrendo, integrador. Quem está sofrendo para conseguir apoiar, e quem ainda não está sofrendo, apoia também, porque senão lá na frente já vai sofrer. Com certeza. Vamos aí ao presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída, o Jomar Brito, que é o sócio proprietário, engenheiro eletricista também, é o proprietário da Celtec Energia Solar e presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída. A reportagem é de Tiago Cardoso, foi feita ontem por ocasião da audiência pública na Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Deixa eu conversar agora com o Jomar Brito, ele é proprietário da Celtec e também presidente, um dos líderes desse movimento. Jomar, qual a importância dessa audiência pública aqui hoje em Teófilo Otoni? Em primeiro lugar, o meu agradecimento pela Rádio 98 FM, na pessoa de Aníbal Gonçalves, que tem feito um trabalho brilhante apresentando para a população de Teófilo Otoni e região as demandas que os empresários e consumidores de energia têm enfrentado quando a CEMIG impede a ligação de novas usinas solares fotovoltaicas. O que está acontecendo hoje na Câmara Municipal de Teófilo Otoni é uma audiência pública que trataremos exatamente sobre esse tema, que são as incompatibilidades da CEMIG em cumprir a Lei 14.300, o marco legal da energia solar, e isso tem provocado a perda de empregos, a perda na economia local, e todas as cidades do estado de Minas está comprometida por esse desmando da CEMIG, prejudicando assim todos os interesses do consumidor de energia. Contamos com a participação da massa popular consumidora de energia aqui conosco nessa oportunidade ímpar e histórica para Teófilo Otoni, encher a audiência pública para tratar de um tema tão relevante. Muito obrigado. Jomar, esse é um grito que chega até o Teófilo Otoni, mas ele também é de todo o estado, né? Todo o estado está unido para reivindicar para que a CEMIG revogue essa cláusula ou essas limitações para o setor, né? A CEMIG, ela tem atuação na maioria das 853 cidades do estado de Minas. E em todas essas cidades ela tem usado como artifício o artigo 73, que seria a inversão de fluxo de potência. Algo muito absurdo, porque isso já é inerente à energia elétrica, já é algo comum, e as subestações da CEMIG já têm esse problema de inversão de fluxo, essa questão de inversão de fluxo, só que isso não danifica os equipamentos, não prejudica em nada, e mesmo assim, se o fizer, a responsabilidade de adaptação da rede é da própria CEMIG e não do consumidor, que ela está impedindo de gerar sua própria energia, colocando 10, 15, até 2 painéis em cima do telhado. A CEMIG já proibiu. Isso também tem dificultado um pouco o trabalho das empresas do setor? O que tem acontecido é que, se o consumidor
que usa as empresas para fazer a interligação do seu interesse da usina solar na rede da distribuição, esse consumidor, não tendo condições de instalar sua usina, o que mais vai fazer essas empresas de energia solar? As empresas integradoras que integram o interesse do cliente, do consumidor, à rede da concessionária. Logo, com isso, as empresas demitem seus funcionários e fecham as portas. São mais de 5.000 empregos colocados à prova pela determinação ilegal da CEMIG. Agora, 19h43, esse foi Jobar Brito, ele proprietário da empresa Celtec Energia Solar, teoflotonense, e também presidente da Associação Frente Mineira de Geração Distribuída. O Edson, muito obrigado. E para finalizar, além das informações adicionais, das suas considerações finais, eu lhe peço que você faça uma avaliação do que você viu ontem na audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Teoflotone. Eu queria parabenizar Teoflotone pela audiência pública, pela intrepidez e ousadia que tem tratado o tema aqui em Teoflotone, em nome do Serginho da Agropecuária, que foi quem orquestrou, né, todo esse trabalho lá na Câmara dos Vereadores, e também o Jonar Brito, que é meu companheiro aí de jornada desde 2019, a gente está ombro a ombro aí, parabenizar ele, mandar um abraço para ele, que eu sei de certeza que ele está nos ouvindo, toda a equipe dele, que tem trabalhado muito bem esse tema, apesar do desafio que a gente ainda está dentro do buraco, nós estamos, talvez o buraco está ficando mais fundo, mas foi muito boa, muito produtiva, vereadores que efetivamente eles trabalham o tema e pessoas engajadas, e eu tenho certeza que através aqui de Teoflotone a gente vai começar uma grande virada no estado de Minas Gerais, tendo Teoflotone como exemplo de como pode ser tratado o tema e como que a gente pode ter resultado a partir da comunicação feita nas câmaras de vereadores. Tá aí